Se você fosse um cristão no século II, qual seria seu maior medo? Ser jogado aos leões? Ser queimado vivo em praça pública? Ter sua cabeça cortada por um soldado romano de mau humor? Errado. Enquanto todo mundo achava que o maior problema dos cristãos eram as perseguições de Roma, havia um inimigo muito mais perigoso agindo dentro da própria igreja. E esse inimigo não vinha com lanças ou espadas. Ele vinha com ideias. Hereges surgiam por todos os lados, misturando o cristianismo com filosofias malucas e transformando a fé em um festival de doutrinas alternativas. Foi nesse cenário que apareceu um homem disposto a enfrentar essa bagunça teológica, Irineu de Lyon. Nascido em algum lugar da Ásia Menor por volta do ano 130 d.C., Irineu teve um privilégio que poucos tiveram. Ele aprendeu sobre Cristo diretamente com Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João. Ou seja, ele não estava brincando de telefone sem fio com a doutrina. Ele ouviu a verdade direto da fonte. Mas, em vez de ficar na Ásia Menor aproveitando seu conhecimento, ele foi enviado para Lyon, na Gália, atual França. E lá encontrou um verdadeiro incêndio teológico. Os romanos estavam cada vez mais impacientes com os cristãos. E dentro da própria igreja, ideias estranhas estavam se espalhando como praga. Irineu olhou para aquilo tudo e percebeu. O maior perigo para o cristianismo não era a perseguição, mas a distorção da verdade. Se ninguém fizesse nada, a fé que Jesus entregou aos apóstolos poderia ser completamente modificada. Então, ele tomou uma decisão. Se os hereges estavam espalhando doutrinas falsas, ele espalharia a verdade. E foi assim que Irineu começou sua maior batalha. Se hoje existem pessoas que inventam doutrinas estranhas, imagine no século II, quando ninguém tinha um Novo Testamento completo e cada um podia dizer que recebeu uma revelação secreta. Foi assim que nasceu um dos maiores problemas que Irineu enfrentou, o gnosticismo. Os gnósticos eram o tipo de gente que pegava o cristianismo e dava uma turbinada com misticismo, filosofia grega e um toque de arrogância intelectual. Eles acreditavam que possuíam um conhecimento secreto, que só os iluminados podiam entender. O que, na prática, significava que se você não concordasse com eles, era porque não tinha atingido o nível espiritual necessário. Segundo os gnósticos, o Deus do Antigo Testamento era um ser inferior e tirano. Ele teria criado o mundo material por acidente, o que explicava, na visão deles, porque o mundo era tão ruim. O Deus verdadeiro era um ser distante e puro, que só podia ser conhecido por meio de uma iluminação secreta. E Jesus? Bom, segundo eles, Jesus não tinha um corpo de verdade. Ele era uma espécie de fantasma divino que só parecia humano. Afinal, para os gnósticos, a matéria era algo ruim, e um Deus bom jamais se misturaria com algo tão imperfeito como a carne e os ossos. Quando Irineu ouviu essas ideias, sua primeira reação foi provavelmente segurar o riso. Mas quando percebeu que muitos cristãos estavam começando a dar ouvidos a essas teorias, ele entendeu que não podia simplesmente ignorar o problema. A fé cristã estava em risco. O problema era que os gnósticos eram convincentes. Eles tinham discursos bem elaborados, usavam passagens bíblicas fora de contexto e falavam com tanta confiança que até pareciam saber do que estavam falando. Para os cristãos mais novos na fé, tudo aquilo soava profundo. Irineu percebeu que o perigo do gnosticismo não estava apenas nas suas ideias absurdas, mas na forma como enganava as pessoas. Não era um ataque direto contra o cristianismo. Era uma infiltração sutil que distorcia a verdade e deixava os crentes confusos. Foi aí que ele decidiu que não bastava apenas contrariar os gnósticos. Ele precisava expor as falhas do pensamento deles e mostrar que o cristianismo não precisava de enfeites filosóficos para ser verdadeiro. Irineu olhou para a situação ao seu redor e percebeu que se ninguém fizesse nada, em pouco tempo o cristianismo seria irreconhecível.
Não porque os romanos estavam matando os cristãos, mas porque os gnósticos estavam bagunçando a doutrina. Então ele fez o que qualquer cristão indignado faria naquela época. Pegou um pergaminho, uma pena e escreveu um livro gigantesco chamado Contra as Heresias. Mas quando eu digo gigantesco, não é força de expressão. Eram 5 volumes cheios de argumentos demolindo as ideias gnósticas. Ele começou o livro explicando que os gnósticos não tinham base nenhuma para o que estavam ensinando. Eles não receberam seus ensinamentos dos apóstolos, não tinham uma tradição confiável e cada um inventava uma doutrina diferente conforme achava conveniente. Era um caos teológico completo. Depois, Irineu passou a desmontar cada uma das crenças gnósticas com argumentos bíblicos e lógicos. Ele mostrou que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento eram o mesmo, que Jesus veio em carne e osso, não como um fantasma flutuante, e que a salvação não vinha de um conhecimento secreto, mas da graça de Deus acessível a todos. O livro de Irineu não era só um ataque aos gnósticos, ele também foi um dos primeiros a organizar a teologia cristã de maneira clara. Ele ajudou a reforçar a autoridade dos 4 evangelhos, mostrando que Mateus, Marcos, Lucas e João eram os únicos relatos confiáveis sobre Jesus. Ele também explicou a importância da tradição apostólica, a ideia de que o ensino verdadeiro da fé vinha dos apóstolos e de seus discípulos, e não de qualquer um que aparecesse com uma teoria nova. Foi um golpe devastador contra o gnosticismo. A partir de Contra as Heresias, ficou muito mais fácil identificar e refutar falsas doutrinas. Os gnósticos até tentaram continuar espalhando suas ideias, mas perderam muita força depois do trabalho de Irineu. O livro não só salvou a doutrina cristã da época, mas também ajudou a moldar a igreja para o futuro. Sem ele, o cristianismo poderia ter se fragmentado em 1000 ideias diferentes, sem uma base sólida. Depois de passar anos refutando os gnósticos e protegendo a doutrina cristã, Irineu pensou que talvez pudesse ter um pouco de paz. Mas ele esqueceu um detalhe importante. O maior inimigo da igreja nem sempre vem de fora. Às vezes, os próprios cristãos encontram motivos para brigar entre si. O problema da vez era a data da Páscoa. Sim, isso mesmo. Não era uma perseguição, não era uma heresia mortal, mas uma discussão sobre quando exatamente celebrar a ressurreição de Cristo. Havia 2 grupos na igreja. Alguns cristãos seguiam a tradição judaica e celebravam a Páscoa no dia 14 de Nisan, não importando em qual dia da semana caísse. Já outros diziam que o correto era celebrar sempre no domingo, pois foi o dia em que Cristo ressuscitou. A discussão que começou como uma diferença de costumes foi crescendo até virar um problema real. O bispo de Roma, que tinha uma certa tendência a querer mandar em todo mundo, ficou irritado e disse que as igrejas que celebravam a Páscoa no dia 14 de Nisan estavam erradas e que deveriam ser excomungadas. Foi nesse momento que Irineu entrou em cena. Ele percebeu que se deixassem a briga continuar, isso poderia criar uma divisão permanente dentro da igreja. E uma igreja dividida não resistiria às perseguições e aos desafios futuros. Então, com toda a paciência do mundo, Irineu tentou convencer o bispo de Roma de que essa não era uma questão essencial. Ele argumentou que, independentemente da data exata, o que importava era que todos estavam celebrando a ressurreição de Cristo. Ele lembrou a todos que a unidade da igreja era mais importante do que detalhes secundários e que os apóstolos haviam tolerado diferenças culturais entre os cristãos sem criar divisões desnecessárias. E, surpreendentemente, sua diplomacia funcionou. A igreja não se dividiu e cada grupo continuou celebrando a Páscoa como já fazia. Esse episódio mostrou que Irineu não era apenas um grande teólogo e refutador de heresias. Ele também era um pacificador, alguém que entendia que, sem unidade, a igreja não sobreviveria. Mas o maior teste da sua fé ainda estava por vir.
Irineu passou a vida inteira lutando para manter a fé cristã pura. Ele enfrentou os gnósticos, corrigiu distorções, evitou divisões e consolidou as bases da doutrina apostólica. Mas, como todo cristão fiel naquela época, ele sabia que isso tinha um preço. Os detalhes sobre sua morte são incertos, mas tudo indica que ele foi martirizado por volta do ano 202 d.C., durante a perseguição do imperador Sétimo Severo. O Império Romano não se importava se você era um herege gnóstico ou um cristão ortodoxo. Para eles, qualquer pessoa que se recusasse a adorar os deuses de Roma era um inimigo do Estado. E assim, o homem que passou a vida combatendo ameaças invisíveis encontrou seu fim da maneira mais visível possível. Ele não fugiu, não se escondeu e não negou a fé. Se tivesse feito qualquer uma dessas coisas, talvez tivesse sobrevivido. Mas Irineu era um homem de convicção. Ele sabia que a verdade não pode ser negociada. O império pensou que, ao matá-lo, resolveria o problema. Mas o que aconteceu foi o contrário. O impacto de sua vida continuou. Seus escritos foram copiados e estudados por gerações. Contra as heresias, se tornou um manual de defesa da fé. Suas explicações ajudaram a estabelecer a importância das Escrituras e a consolidar o ensino dos apóstolos. Sem Irineu, o cristianismo poderia ter se fragmentado em doutrinas confusas e contraditórias. Ele foi um dos primeiros a demonstrar que a fé não pode ser construída em achismos ou revelações individuais, mas naquilo que os apóstolos receberam e transmitiram. E agora a pergunta que fica é: quem são os gnósticos do nosso tempo? Eles podem não estar escrevendo pergaminhos confusos, mas estão espalhando ideias que enfraquecem a fé, dizendo que a Bíblia não é suficiente, que a verdade pode ser reinterpretada conforme a cultura, que cada um pode criar sua própria versão de Deus. Se hoje temos um cristianismo sólido, foi porque homens como Irineu defenderam a verdade quando ela estava em risco. Agora essa responsabilidade está com a gente. A questão é: vamos ser como Irineu e preservar a fé? Ou vamos deixar que as distorções tomem conta? Se essa história te impactou, não saia sem deixar o like. Isso ajuda o canal a crescer e a levar mais histórias como essa para mais pessoas. Agora, quero saber de você. Qual a maior lição que Irineu nos deixa? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que a verdade não pode ser negociada. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Defenda sua fé.